Aleluia. Quem veio aqui sedento para receber uma palavra do céu nessa noite? Uau! Eu estava, esses meses atrás, eu fui ao Rio de Janeiro, minha terra natal. E tive a oportunidade de visitar meus familiares num bairro chamado Santa Cruz. Mas quando eu cheguei na casa dos meus tios, e eu vi o lugar que eu morava, que eu cresci, eu percebi que eu tenho saudade de coisas que eu vivi. Eu tive uma infância aquela infância de moleque, uma pré-adolescência então de moleque. E eu olhava assim, eu falei, uau, que saudade eu tenho. Enquanto eu estava olhando, a casa da minha tia é uma das mais altas do bairro. É muito alta e dá para ver o bairro todo. E eu percebi que eu tinha saudade daquele lugar. Enquanto eu estava olhando para aquele bairro, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Wallace, meu filho, eu também tenho saudade de uma casa. Eu também tenho saudade de um lugar onde eu vivi experiências lindas com o homem. Parece estranho ouvir Deus falar isso. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus sempre proporcionou encontros entre Ele mesmo e os homens. Quando nós lemos a história dos patriarcas, nós percebemos que Deus sempre trabalhou com alianças. Ele sempre veio ao encontro do homem. Tendo em vista que o pecado tirou do homem a capacidade de se conectar automaticamente com Deus. Antes do pecado, Adão se comunicava com Deus no seu espírito. Mas depois do pecado, o espírito passou a ser um espírito mortificado. E sabendo da incapacidade de um homem estabelecer a conexão, Deus sempre vinha. Fala comigo, Deus sempre vinha. Uau! Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Ele veio aqui hoje também. Qual a graça? Apaixonado e sedento pela sua presença. E geralmente são pessoas que quebram protocolos da religiosidade. Geralmente são pessoas que vão além. Jesus é apaixonado por pessoas que vão além. Aí eu percebo na Bíblia que Jesus sempre foi surpreendido por pessoas que foram além. E eu quero te convidar hoje a ir além. Esse limite que foi colocado diante de você é justamente para você ultrapassá-lo. Hoje eu quero te convidar a ser ousado e ir além. O autor da carta aos Hebreus fala, irmãos, cheguemos com confiança, com ousadia diante do trono da graça. É um convite de Deus para você. Ei, ouse ir além. Tem alguém disposto a ir além aqui nessa noite? Se eu for falar da mulher do fluxo de sangue, se eu for falar de Zaqueu, se eu for falar de Bartimeu, se eu for falar de tantas pessoas que foram além, ousaram ir além. E se você reparar bem, Jesus sempre passou por essas pessoas, porque elas eram incapazes de por si mesmas se conectarem a Ele. A mulher samaritana, Jesus foi ao encontro dela. Pode reparar, Jesus criava as situações para que promovesse encontro com as pessoas. E eu quero te dar uma notícia hoje. Você estar aqui nesse lugar, nessa noite, Jesus proporcionou a ocasião para que você tivesse um encontro com Ele novamente. Então, pelo amor de Deus, não vai embora do mesmo jeito, não. Não vai embora da mesma maneira, não. Tem tanto de Deus para você. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não ouviu, não. Tem tanto de Deus para você, meu irmão. Aí, Deus foi fazendo alianças. E o homem sempre falhando, pastorismo. O homem sempre falhou nas suas alianças com Deus. Até que
Deus estabeleceu os patriarcas, falharam. Deus estabeleceu os sacerdotes, falharam. Deus estabeleceu profetas, muitos deles se falharam tanto que deixaram de ser profetas do Senhor e se tornaram profetas de Baal. Se renderam após outros deuses. Aí vem uma palavra de Deus dizendo assim: eu vou levantar um rei. Eu vou estabelecer alguém no trono de Jerusalém, do qual virá o rei da glória. Então Deus levanta um homem chamado Davi. E é nesse ponto que eu quero chegar para nós descortinarmos a revelação que Deus deu para nós. Muitos acham que Davi foi eleito porque ele tinha um destaque, porque ele era bonito, porque não sei. Não. Alguma coisa Deus viu em Davi que nem a Bíblia menciona. Algum momento, quando ele estava cuidando das ovelhas do pai, ele estava salmodiando ao Senhor. Em algum momento o coração de Deus foi capturado pela adoração de Davi. Já viu quando Deus é capturado pela adoração de alguém? Quem já viu Deus ser capturado? É estranha essa palavra, né? É um antropomorfismo. É uma linguagem humana para que você possa entender a forma de Deus agir. Você já viu quando Deus é capturado pela adoração de alguém? Hã? Já viu? Ops, alguém me tocou. Senhor, mas está todo mundo está todo mundo sentado adorando, está todo mundo adorando. Não, alguém adorou de maneira diferente. Meu Deus. Senhor, a minha oração é essa, Senhor, eu quero capturar o seu coração com a minha adoração. Eu lembro, pastora, que eu peguei o violão, eu ganhei um violão. Olha como eu ganhei meu primeiro violão. Num sorteio da igreja. Eram 50 números. Minha mãe comprou o último número, só tinha um número, e era o número 50. Minha mãe foi a última a comprar. Minha mãe pediu dinheiro emprestado. Irmã, me empresta um dinheiro, semana que vem eu te pago. A irmã emprestou, minha mãe comprou o último número, e foi o número que saiu. O meu. E eu me trancava no quarto, não tinha internet na época, não tinha acesso à aula de música. E eu começava blam, 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 blam. Até que um dia saiu a primeira adoração. Mi menor, por favor, mi menor. Aí até que um dia saiu assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Falei, uau, tô conseguindo. Foi assim mesmo, pastor Jorge. Porque dele, por ele. Falei, uau! Eu mesmo me surpreendi. Falei, uai, tô tocando, tô cantando. Uai. E quando as pessoas iam lá em casa, no quarto onde eu ficava, não tinha janela. E o Rio de Janeiro faz muito calor. E eu me trancava num quarto sem janela e começava: a ele a glória, a ele a glória. As pessoas não compreendiam. Só sei de uma coisa: as pessoas falavam: cara, eu estou sentindo daqui da sala uma virtude vindo daquele quarto. Minha mãe dizia: não, agora você está lá dentro, está trancado lá dentro adorando. Um dia Deus falou comigo, Deus falou desse jeito. Era 11h30 da noite. Deus falou: Wallace, se ajeite e vá para o monte. Sozinho, Deus, sozinho. Pegue seu violão e vá para o monte. Lá fui eu para o monte. Deus falou: não se importe com mais nada, feche os seus olhos e só vai adorando. Senhor, eu só sei tocar uma música. É ela que você vai adorar até eu falar: pode descer. Ei. E eu pude perceber, irmãos, era um monte muito frequentado. E eu pude perceber em dado momento, enquanto eu estava adorando sentado numa pedra, eu pude perceber alguém se aproximando de mim. Mas Deus me deu uma ordem: não abra os olhos por nada. Então eu continuei adorando. Eu continuei glorificando através daquela canção: a ele a glória. Chegou, eu falei: então tá bom, a ele a glória, a ele a glória. E como eu disse a vocês, eu pude perceber uma presença perto de mim. Alguém muito cheiroso. Tinha acabado de tomar um banho para subir o monte. E eu senti aquela presença sentando ao meu lado na pedra. E eu continuei adorando. E eu pensei: sabe o quê?
seja lá quem for, é muito mal educado. Tá me vendo cantar aqui nem para cantar comigo. Eu fui teimoso, pastora Josa. Ia abrir meus olhos. Eu ia dar uma cutucada. Ô, crente, adora aí, né? Canta comigo aí, ué. E para meu espanto, não tinha ninguém humano ao meu lado. E Deus falou, eu vi por causa da sua adoração. Eu vi. Por que, Deus? A sua adoração capturou o meu coração. E naquele dia, naquela madrugada, Deus falou comigo, você vai ser um Davi para essa geração. Eu te achei onde ninguém te olhou. Eu vou te dar uma notícia hoje, você que está sentado aqui. Deus te achou onde ninguém te enxergava. Deus enxergou em você o que ninguém viu. Você acha que quando Jesus falou para a mulher samaritana, dá-me de beber, você acha que ele estava pedindo água por quê para aquela mulher? É porque ele enxergou que ela tinha algo que ninguém conseguia enxergar. Olhe para mim, talvez você se sinta a pessoa mais improvável nessa noite. Mas eu tenho uma notícia para te dar e eu quero que você reaja bem a essa notícia. Deus viu em você algo que ninguém mais viu. Tem um salmo que o salmista pergunta, quem sou eu, Senhor, para que de mim te lembres? Me fez lembrar passagem muito conhecida. Mefibosete tinha sido levado para a terra do esquecimento. Tinha sido abandonado no lugar cujo nome significa, sabe o que? Sem pasto. Um lugar onde ninguém queria morar. Davi perguntou na mesa, tem alguém da casa do meu Senhor que eu possa fazer bem por causa da aliança que eu fiz com Jonathan? Ei, deixa de ser bobo. Olha para mim aqui. Não, de boa. Olha para mim. Você acha que você está aqui por quê? Você está aqui porque Deus fez uma promessa a alguém lá atrás que salvaria você. E você está aqui por causa disso. Você é a resposta da oração de alguém. Aleluia. E Davi lembrou da aliança. Aí um homem chamado, um empregado que era de Saul falou assim, olha, tem um aleijado. Ele não usou o termo paralítico, deficiente. Ele usou o termo aleijado. E está lá na terra do esquecimento, lá no Debar. Davi falou, vai lá, é lá que tem um príncipe. E é lá que vocês vão pegar ele. Eu faço ideia quando a carruagem real chegou em Lodebar, o fuzuê que deve ter sido naquela cidade. Todo mundo deve pensar, sabe o quê? O rei mandou procurar uma princesa para o seu filho. O rei mandou buscar alguma cozinheira para trabalhar no palácio. O rei deve ter mandado recrutar homens daqui, homens fortes, para serem do exército real. Mas mal sabiam eles que o rei mandou buscar o mais improvável de todos, aquele que nem era digno de chegar no palácio real, mas ele tinha um DNA, e o DNA dele não escondia quem ele era. Eu quero dizer para você nessa noite, o seu DNA não nega quem você é. A sua circunstância não vai ditar quem você é. O momento pelo qual você está passando não vai ditar quem você é. Você e eu vivemos dois tipos de posição. Posição experimental e posição legal. A posição experimental tem a ver com o momento ruim que você está passando. Você não é doente, você está passando por um processo de doença. Você não é deprimido, você está passando por um processo de depressão. Você não é falido, você está passando por uma crise financeira. É o momento experimental, vai passar. Calma que vai passar. Vou dizer de novo, vai passar. Agora, você é filho de Deus. Você é mais que vencedor. Você é príncipe, princesa do Senhor. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Isso tem a ver com a sua posição legal. Nada e ninguém vai tocar nisso. Então bata no seu peito e fala, eu tenho uma identidade em Deus. Vai. Fale mais alto, pelo amor de Deus. Fala, eu tenho uma identidade em Deus.
Hoje Deus está lembrando da aliança que Ele fez contigo. Ele não te esqueceu, não. É tempo de Deus te colocar no seu lugar de direito. Entre tantas coisas que me chamou a atenção em Davi, uma que eu mais amo é que assim que assumiu o trono sobre Jerusalém, Davi falou, sabe o quê? A arca está longe de Jerusalém 40 anos. Ele quis dizer, como que Saul conseguiu governar sem a arca? Sabe o que Davi quer nos ensinar com isso? Não dá para fazer nada sem a presença de Deus sobre nós. Não dá para dar um passo sem a presença de Deus em nós. Não dá para conseguir conquistar nenhum projeto sem a presença de Deus à nossa frente. Não dá! Então vamos buscar a arca agora. Vamos trazer para o lugar de adoração. E é aqui que eu quero chegar. E eu quero que vocês abram, por favor, em Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia, levantarei. Algumas versões chamam de tabernáculo de Davi. Levantarei o tabernáculo de Davi que está caído, e eu vou consertar suas brechas e reedificarei suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Por que Deus tem saudade dessa casa e não da casa que Ele mesmo deu a planta, pastor Stefano? E quando nós vemos, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, construa um tabernáculo. Tabernáculo tem a ver com Deus habitar no meio do povo. Eu vou dizer, Deus está aqui nessa noite. Não, você não está entendendo. Deus está aqui nessa noite. Tabernáculo. Tabernacular. Olhe para mim. Essa palavra é do céu para você. Você é profeta, que eu vou profetizar na sua vida. Não importa onde a sua célula esteja, ela pode ser na mata do cacau. Se a glória de Deus estiver lá, o povo vai. E o tabernáculo é prova disso. A Bíblia diz que o povo andava. Olha, irmãos, eu faço ideia do povo peregrinando no deserto. Sabe como? Olhando assim, olhando para a nuvem. Onde a nuvem parava, os levitas vinham e montavam o tabernáculo. Quando o tabernáculo era montado, a glória de Deus descia sobre a tenda, e o povo montava suas tendas em voltas. Isso significa tabernáculo. Deus no meio do povo e o povo ao redor de Deus. Você não tem que estar no lugar mais confortável para você. Você tem que estar onde a glória de Deus está. E se a glória de Deus está lá na sua cela, vá, nem que seja a pé, mas vá. Se a glória de Deus está nesse lugar, venha. Mesmo nos dias mais difíceis, venha. Ei, mas Deus não tem saudade desse tabernáculo que Ele deu a planta para Moisés. Porque esse tabernáculo ele tinha uma representatividade. Ele representa o homem sem Deus, buscando a salvação. Repare bem, as peças do tabernáculo, a porta do tabernáculo, Jesus, e tudo aponta para Jesus e para a igreja. A primeira parte do tabernáculo era a porta. E Jesus fala em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta das ovelhas, aquele que passa por mim achará salvação. Então todo aquele que passava pela porta do tabernáculo era uma representação. Você aceitou a Jesus, você se converteu a Cristo. A segunda parte do tabernáculo era o altar de sacrifício, onde era derramado o altar, o sacrifício pelo pecado. Isso representa você assumindo a sua cruz após a sua conversão. Logo após o altar de sacrifício tinha a pia de bronze, representando o nosso batismo nas águas. Ou seja, pode reparar que o tabernáculo de Moisés era a peregrinação do homem em direção à redenção. E eu pude entender que a saudade de Deus em relação ao tabernáculo de Davi é porque foi a única época na história do Antigo Testamento. Foi a única época em que o povo pôde adorar ao Senhor
diante da arca sem véu. É aí que Deus fala: eu tenho saudade do tabernáculo de Davi, porque não tinha separação, não tinha véu. Deus hoje está vindo aqui, sabe para quê? Para falar para você: abra a mão da religiosidade do tabernáculo de Moisés e entra no ambiente do tabernáculo de Davi. A adoração livre, a adoração íntima. Agora, eu, assim, dei uma viajada em Deus. Quando eu leio a Bíblia, pastores, eu viajo na Bíblia. Eu sou apaixonado, eu sou avivado. Irmãos, eu choro lendo algumas passagens, como se estivesse lendo pela primeira vez, Rodolfo. Eu já li mais de 10 vezes e eu choro sempre em algumas passagens. E eu pude perceber que em algum momento Davi conseguiu reproduzir naquele tabernáculo a atmosfera do céu. E o papel da igreja não é outro a não ser mais do que uma extensão do céu, ser uma reprodução do céu. No céu tem enfermidade? Responda, por favor. No céu tem enfermidade? No céu tem crise? No céu tem angústia? No céu tem tristeza? Então aqui é o lugar onde a doença não vai prevalecer, a crise não vai resistir, a angústia vai dar lugar à alegria do Senhor, que é a nossa força. Por quê? Porque aqui é uma reprodução. Eu tenho orado, falei: Senhor, o Senhor tem prometido há muito tempo um avivamento sobre a nossa nação. E esse avivamento já está acontecendo. E muitas vezes nós não estamos percebendo, porque nós estamos presos aos ritos do tabernáculo de Moisés. Mas hoje Deus quer nos transportar, pastora Marilza, desse ambiente de religiosidade para um ambiente onde só vai ter uma coisa: a adoração e a glória, a adoração e a presença, a adoração e a adoração, 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 adoração. O céu tinha uma engrenagem assim, nós observamos bem. O céu funcionava com as repartições todas certinhas. Quando observarmos, nós vamos perceber 3 arcanjos mencionados na Bíblia. E esses arcanjos, cada um deles tem uma função específica. 2 deles trabalham na sua função até hoje, e um foi destituído da sua função. O céu, ele funcionava com a engrenagem do arcanjo Gabriel. Uau! Quando Deus queria mandar uma mensagem para a terra, Ele enviava um anjo dessa classe aqui. O céu tinha a engrenagem do arcanjo Miguel. Nós conhecemos Miguel como um anjo de guerra, anjo de batalha. Apocalipse 12 diz que houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos guerrearam contra a serpente, a grande serpente, o dragão, que era a antiga serpente, e os derrotaram. Ou seja, Miguel comanda os anjos de guerra. Quando você sai para trabalhar, quando você sai para ir para a escola, quando você vai dormir, enquanto você está deitado, enquanto você está trabalhando, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te dando livramento. Esses anjos são comandados por Miguel. Oh, aleluia. Agora tinha uma outra engrenagem em Gênesis, e essa engrenagem era comandada por um camarada chamado Lúcifer. Esse cara conduzia. Alguns falam que ele era maestro, outros falam que ele era regente. Uma coisa é certa: a classe angelical que adorava no céu era comandada por esse arcanjo, por esse querubim. Mas ele foi destituído do seu posto, porque ele usurpou a glória que não lhe pertencia. Então Deus o expulsou do céu, justamente com a terça parte dos anjos. E eu quero dizer uma coisa para você: toda pessoa que promove rebelião, ela só leva pessoas iguais a ela. Nunca um rebelde vai levar pessoas diferentes. Eu falo isso pelo Espírito de Deus.
todo aquele que promove rebelião só consegue arrastar quem é igual a ele. Mas e agora, pastor? Como que vai funcionar a engrenagem do céu? Gabriel está em dia, Miguel está em dia, e agora? Deus vai levantar outro anjo, outro arcanjo, outro comandante da classe de adoração. Deus fez diferente. Falar, Satanás, você queria minha glória? Então tá bom, olha o que eu vou fazer. Deus olhou para o pó da terra, moldou o pó da terra, criou um corpo do pó da terra e soprou o seu fôlego de vida sobre esse pó da terra. E ele diz, tá vendo, Lúcifer? Tá vendo, Satanás? A glória que você queria, eu vou colocar no pó, eu vou colocar no barro. Ei, homem, levanta-te e adora o meu nome. É por isso que a primeira coisa que o diabo quer, quando quer abater tua fé, a primeira coisa que ele faz é querer abalar sua adoração. Já reparou? Primeira coisa. Ele quer tirar sua força de adorar. E quando Paulo escreveu os Efésios para mim é o livro da Bíblia que mais revela o propósito eterno. Paulo diz 2 vezes no capítulo 1 que nós nascemos para o louvor de sua glória. Você não existe para outra razão que não seja glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Cada vez que Satanás consegue te calar, ele para uma engrenagem. Mas hoje, Deus está levantando adoradores que vão além. Pelo amor de Deus, alguém aqui deve ser um deles. Se tiver um aqui, pelo menos um, eu já vejo que estou no lugar certo. Alguém fala, Senhor, eu sou falho, eu sou pó da terra, eu sou cheio de limitação, mas o Senhor me criou para louvor da tua glória. Então o meu papel, enquanto eu respirar, é te adorar. Quero fazer um negócio massa. Eu estava doido para fazer isso aqui, irmão. Eu estava contando a hora para fazer isso aqui. Quem aqui não tem talento para cantar, para louvar? Não tem. Fala, eu canto mal. Canto mal. Você, Linel. Vem cá, Linel. Vem cá, ué. Eu acho esse Linel, eu acho ele elegante. Vem cá, nego, vem cá. Ele é todo... Você crê? Canta um negócio aí. Pode cantar. Vai. Senhor, a minha adoração se transforma. Aleluia. Agora, você acha que eu canto bem? Acha mesmo? Isso é fruto de unção, tá? Se eu sair da presença de Deus, vou cantar um dó. Isso é unção. Agora você vai cantar mais que eu. Você vai louvar mais que eu. Tá bom? Fecha seus olhos. Não, fecha o olho. Você precisa ver o meu gesto. Você vai fazer assim, ó. Calma. Vai. Inspira. Prende. Vai agora. Louvor. Louvor não tem a ver com música. Adoração não tem a ver com cântico. Por quê, pastor? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você não está entendendo nada. Cada vez que você faz assim, louvor. Louvor de novo. Adorou de novo. E só de o diabo ver você fazendo isso. Ele fala assim, olha só. Olha o que eu perdi. Canta mesmo, viu? Vá pra cima. Pra melhorar, pega um violão e toca. Amém? E se a voz ficar feia, lembra, ó.
começando a entender o que Deus está falando conosco. Eu fui ministrar numa cidade chamada Mantenópolis. E ao contrário do que muitos pensam, por eu ser descendente de suíço, com alemão, as pessoas acham que eu gosto de black music. Não, eu gosto de cantar, adorar o Senhor com rock. Eu gosto desse negócio. E nós estávamos ministrando ao Senhor uma canção do Fernandinho, mil cairão ao meu lado. E a galera tudo pulando. No canto, eu vi um rapaz, ele me permitiu citar o nome dele quando eu fosse falar sobre ele. O nome dele é Vinícius, e ele é paralítico, cadeirante. E naquele momento meu coração ficou com dó. E eu parei, deixei os meninos louvando. Continua cantando aí que eu vou lá falar com o Vinícius. Falei, ei Vinição, você queria estar lá na frente pulando, né, velho? Ele falou, que nada. Falei, como assim? Queria não? Ele, olha pra mim, pastor. Tá vendo minhas pernas? Elas não mexem. Eu não as sinto. Mas olha pra mim, pastor. Eu olhei ele. Eu tô vivo. Eu sou livre. Tá vendo muito que estão pulando ali, pastor? Falei, tô. E eu já tava chorando. Falei, tô. Tem muita gente pulando ali só porque está na frente dos outros, o coração está dilacerado. Mas eu sou livre em Cristo Jesus. E pode ficar tranquilo que está chegando a hora de a trombeta soar e eu ser arrebatado até o encontro do meu Senhor, onde não haverá dor, onde não haverá doença, onde não haverá luto. Lá a minha cadeira de roda vai ser coisa do passado. Só vai ser louvor, adoração para todo sempre. Se você soubesse os livramentos que Deus te deu, que você nem tem ideia, você seria o maior adorador aqui dessa noite. Se você soubesse onde você estaria se não fosse Jesus ter te alcançado, você ia sair correndo por esse lugar dizendo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E hoje Deus está te chamando de volta para o lugar onde não tem véu. Hoje o Senhor está te chamando de volta para um lugar onde só tem a presença dEle. Hoje o Senhor está chamando você, igreja, de volta para o jardim da adoração. Acorda. Eu, se fosse você, eu já ia descruzando meu braço, eu já ia tirando a mão do bolso, eu já ia até desencostando de quem está de perto de mim. Por quê, pastor? Você precisa mostrar para o céu que você entendeu o chamado de Deus hoje. Voltar para a adoração intensa. Quando o diabo consegue aplacar a adoração de uma igreja, ele consegue... Gabriel, proclamador. Miguel, intercessor. Intercessor no sentido de guerra, tá? Não é porque ele intermedia essas orações, não. Porque intercessor é isso, né? Quem já viu uma igreja... O pessoal da intercessão não é assim que funciona? Os pastores chamam o pessoal para receber oração aqui na frente, não é? Quando eu vejo nas lives, já vem logo aquela turma, ó. Já vem logo a turma da intercessão. Eu acho o máximo. Eu vejo nas lives, eu falo, ó o BOP chegando. Chegou o BOP. Chegou o batalhão de choque do céu. A intercessão funcionando. Está funcionando. Watson. E o que está faltando então? Vamos voltar para a adoração. Vamos voltar para os dias onde a gente não sabia cantar nada, só sabia cantar Ele a glória, Ele a glória, Ele a glória. Quando eu vim morar nessa cidade, eu fui muito atacado por espíritos malignos. Porque o diabo odeia profetas, né, pastor?
O diabo odeia quem é sedento por avivamento. Tem algum sedento por avivamento aqui nessa noite? Não. Falei! Tem algum sedento pelo avivamento aqui? O diabo te odeia. Porque o sedento por avivamento, ele crê que onde ele estiver estabelecido, na casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na vizinhança, ele vai trazer o céu para a terra. Lembra do venha a nós o teu reino? Lembra? Venha a nós o teu reino. É isso, avivamento é isso. É quando o reino de Deus vem para a terra e a terra vira uma extensão e uma reprodução do céu. A Bíblia fala de uma mulher que estava indo enterrar seu único filho. Ela era viúva. Já estava meio que no sal por ser viúva. E a única esperança dela ter dignidade perante a sociedade era o filho homem dela. O único filho homem que agora ela está enterrando também. E a Bíblia diz que uma multidão seguia aquela mulher fazendo o quê, pastor? Chorando. Porque onde a morte impera, o luto é perceptível. É ou não é? Só que do outro lado, eu daria tudo para ver essa cena. Do outro lado está vindo outra multidão, em outro clima, em outra atmosfera. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E aquelas multidões se deparam, morte e vida. Só que no meio da multidão que seguia Jesus, sempre tinham os acusadores. Sempre tinham. Para o cortejo fúnebre e toca no cadáver. Como judeu, ele não podia tocar naquele cadáver. Era uma profanação. Eu creio, Elineu, que alguma galera correu lá no sacerdote. Falou, achamos um motivo para prender Jesus. Ele tocou no cadáver. Profanou. Agora pode prender ele. Vamos lá? Vamos lá então. Vamos prender esse cabra agora. Quando chegou, mostra o cadáver. Estava ali. Ué, cadê o cadáver? Acorda, igreja. Onde Jesus toca, o tocado vira o que Jesus é, vivo. Quem está entendendo, está entendendo. Quem está entendendo sabe o que está acontecendo aqui. Em algum momento Davi conseguiu trazer para a terra aquilo que estava acontecendo no céu. Adoradores, proclamadores e intercessores. E quando eu cheguei nessa cidade, comecei a ser atacado pelos demônios daqui. E eu liguei para um mentor meu, falei, cara, eu estou sendo muito atacado. Ele disse, não tem outra maneira de você combater isso. Não se combate ataque do inferno com grito, com falar em língua, girar o manto. Só tem uma maneira. Atraia a nuvem da glória para onde você está agora. Sobre o trono. Pastores, acreditem. No exato momento, eu pude perceber a nuvem da glória de Deus entrando naquele quarto onde eu estava. Eu pude sentir se cumprindo na pele. Pude sentir na pele se cumprindo. E Ele dará ordem aos seus anjos para guerrearem em teu favor. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? Então bata no peito e fala, aconteça o que for. Fala, vai, aconteça o que for. Eu posso ir para onde for. Eu não vou sem a presença. Chega na tua casa hoje, Lubiano. Estabelece uma nuvem. Pastor, minha casa está só Jesus. Então estabelece uma nuvem. Você que está em casa me assistindo, irmãos, Deus prometeu para mim quando eu tinha 12 anos que minhas pregações, minha voz chegaria onde eu jamais imaginava. E hoje eu estou vendo isso se cumprir.
Pessoas de fora do país estão assistindo essa live. Pessoas de fora do estado estão assistindo essa live. Em outras palavras, o que Deus está fazendo aqui está saindo dos 4 cantos, das 4 paredes, está invadindo casas em os 4 cantos da terra. Francisco, capture a presença. Chega no ambiente, quando ele acabou de tomar aquele banho, aí ele bota aquele perfume árabe. Tá na moda agora, né? Aí você sabe que ele chegou. Você nem viu, mas meu amor chegou. Não é assim? Meu amor tá aqui. Perfume aqui. E só tem uma razão para ele ter vindo. A tua adoração capturou o coração dele. Volte. Volte. Pastor Stefano, pastor Yasmin, me permita citar vocês. Hoje eu vejo vocês vivendo coisas que lá em 2018 eram só sonho. Eu acho que Deus já começou a trabalhar, querido, da maneira que Ele quer trabalhar. E os primeiros a detectarem uma atuação de os profetas são os primeiros a conectar. Tem profeta aqui nessa noite? Tem mesmo? Os profetas são os primeiros. Já viu o profeta detectando a presença? O profeta já tem cara meio de doidão, né? Todo profeta tem cara de doidão. Todo profeta dá medo. Eu tinha medo da pastora Marilza. A pastora Marilza olhava para mim assim. Eu falei, essa mulher tá me vendo todo. Eu fugia dela. Se ela tava ali, eu vinha para cá. Quando eu abri meu olho, tava lá do meu lado. Pai do Senhor. Não é, porque o profeta detecta. E é a Bíblia que fala em Amós que Deus não faz nada na terra sem antes comunicar com seus profetas. Tem profeta aqui nessa noite. Então vocês têm que ser os primeiros a reagirem ao que Deus está fazendo. São os profetas que tocam a trombeta. São os profetas, o chofar de Deus fazendo. Deus está fazendo algo novo. E eu estava à tarde me preparando para estar aqui ministrando com os irmãos. E Deus me deu uma visão em relação a IBVC. Eu não vou falar IBVC Linhares, porque 2026 nós veremos que a IBVC Linhares deixará de ser IBVC Linhares e será IBVC Global. Você não está entendendo, não. A visão que Deus me deu foi uma ampulheta com muita areia ainda na parte de cima. Mas mesmo assim Deus virava essa ampulheta. E quando Deus virava a ampulheta, toda a areia que estava embaixo já vinha para cima. Falei, Senhor, nem acabou o tempo. Ele falou, eu sou o dono do tempo. Então eu estou inaugurando uma nova era, um novo tempo nesse ministério. Os caçadores de Deus. Ele chegou. Se tem algum profeta aqui hoje, só quem é profeta já vai ficando em pé.
Ouçam. Para só um instante, todos os instrumentos. Sempre que Deus inaugura um novo tempo, Ele traz uma nova canção. Pode reparar todos os avivamentos que a nossa nação passou. Sempre teve um grupo de louvor que comandou a adoração desse. Reparou? Sempre que Deus trazia um avivamento, um novo tempo para a nossa nação, Ele trazia também uma adoração. Mas eu não sei o que acontece. Tem uma turma que se perde. Eu falei mais cedo, alguns se perdem no caminho. O problema não está no início, nem no meio, nem no fim. O problema está no meio. E qual é a solução para isso, pastora Josi? Aquilo que Abacuque orou. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos santos. O segredo é trazer o avivamento para o meio. Eu quero ousar. Eu quero ser ousado em Deus. Eu sou apaixonado pela glória de Deus. Eu sou capaz de virar a noite toda aqui só rolando na presença da glória. Pode ir embora, igreja, eu vou ficar aqui. Então os profetas que levantaram, vocês que disseram que são profetas, eu quero chamá-los aqui na frente. Vocês serão os primeiros a detectar. Porque profeta detecta. Uma coisa boa dos profetas é que eles não precisam que ninguém coloque a mão na cabeça deles, porque ele já tem a senha, ele já tem a chave do profético. Então começa. Conecta. Isso. Vai. Depois que os profetas conectam, essa conexão vai se espalhando para a igreja. Opa! Já estou vendo profetas. Opa! Vamos, músicos, vamos, adoradores, vamos. Lembra que Eliseu, chamaram Eliseu para profetizar, Francisco. Aí Eliseu falou assim: traga um tangedor, ou seja, traga um músico. E quando o músico começou a ministrar, o espírito da profecia veio sobre o lugar. Então os músicos vão começar agora a reger o ambiente profético. Está sendo restaurada nesse lugar. Isso. Conecta. Pastores, por favor, pastores, transfiram a porção que vocês receberam. Transpira. Pastor Jorge, transpira. Espírito da profecia, levante os profetas nesse lugar. Deus está colocando novas línguas.
de fogo! Vamos, profetas! Contagiem a igreja! Vamos! Vamos! Conectem! Conectem! Reacende. Reacende. Elinel, Luiz, aí, ó, Luiz. Na sua frente, na sua frente. Isso. Ele, Rodolfo, ele, Rodolfo. Rodolfo tá do lado dele. Isso, irmão. Rodolfo aí, vai. Isso. Vamos lá, não pare. Não saia dessa atmosfera, não saia da nuvem. Continue através do seu fôlego, desejando e invocando a nuvem de glória, a nuvem da presença. Continue. Nós sabemos que ainda tem mais. O Espírito Santo, Ele é uma fonte inesgotável, Ele é uma fonte ilimitada. E você que deseja mais do Senhor, então peçam e receberão. Só você que tem fôlego. Pastor Wallace, enquanto eu estava sentado ali, eu via Deus abrindo a sua agenda. Eu via novas agendas, novas cidades. Eu via a sua mala sendo feita. Eu vi o Senhor soprando ainda mais o seu nome. E enquanto eu meditava nessa visão, eu via também que você chegava em ambientes e era como se sepulcros se abrissem e pessoas saíssem desses sepulcros. Eu indagava ao Senhor: Senhor, que visão é essa? E Ele me disse: há uma mensagem que o meu filho carrega, e toda vez que ele entrega essa mensagem, ministérios que estavam mortos ressuscitam. Aonde havia tristeza, a felicidade retorna.
E aonde havia aflição, eu libero o óleo de gozo. Há uma mensagem que o Senhor colocou no teu espírito. E é por isso que o seu ministério, ele ainda tem muita lenha para queimar. Ele tem muitas cidades para alcançar. E ele tem muitos corações para poder entregar essa mensagem. E nós somos privilegiados por estar recebendo esse humilde, simples servo do Senhor aqui. E recebendo essa mensagem que traz vida e abundância de uma forma tão simples, tão simplificada. E nós queremos exaltar o Senhor, ao nome do Senhor, pela a sua vida e a sua vinda aqui nesse lugar.